E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e também uma nova eleição. Pessoal, tenho certeza que todos vocês sabem que teremos segundo turno, mais 4 semanas de pura emoção. E gente, o vídeo de hoje é basicamente para fazermos uma grande análise de tudo que aconteceu ontem, falar dos resultados, comemorar as inúmeras vitórias, assim, assustador. O clima na imprensa é basicamente assim de velório, inclusive dentro do QG do PT, informações aí dos mais diversos jornais falando que a turma da esquerda anda bem decepcionada. E eu dividi o vídeo hoje em apenas 2 tópicos. No primeiro, eu quero falar sobre as eleições, comentar um pouco como foi o dia de ontem, algumas movimentações que eu achei interessantes, falar de alguns resultados, né, o que a gente pode esperar, principalmente aí para a Câmara, para o Senado, o que é que aqueles números podem nos falar, não apenas sobre o segundo turno, mas já pensando, 2023, divisão de comissões, presença da Câmara, presença do Senado. Quero falar de pesquisa, inclusive tem uma informação interessantíssima, Augusto Aras, o nosso PGR, já está falando sobre a possibilidade de abrir investigação contra os institutos, e tem um cargo específico que foi disputado. Esse eu quero bater bastante na tecla, que a coisa é absurda, é assustadora. Depois vamos falar sobre o segundo turno, né? O segundo tema do vídeo de hoje. E eu quero trazer várias coisas e também trazer algumas coisas que não estão necessariamente ligadas a um segundo turno, tem até a ver com o resultado das eleições, mas são algumas coisas que são, assim, bem relevantes. Eu quero comentar com vocês e também falar do pedido de Bolsonaro que ele fez, né? Para a turma toda aí para os próximos dias. E vamos começar, que tem muita coisa, e vejam só. Quero abrir o vídeo aqui dando os parabéns para todos vocês. Sério, parabéns. Vocês, como todos vocês, sem exceção, estão de parabéns. Foi um show. O engajamento, sabe, de toda a turma da direita ao longo desses 4 anos foi o que nos concedeu a grande vitória de ontem. A quantidade de senadores eleitos, de deputados eleitos, governadores que estarão disputando o segundo turno, foi uma coisa assim inacreditável. E eu só queria mostrar aqui para vocês algumas imagens que eu acho que representam muito bem esse movimento de direita, que eu acho que fica totalmente consolidado, até porque a imprensa fala isso, né, que sim, agora aquela direita moderada desapareceu, e a tese deles é que a direita no Brasil, antigamente, ela era meio ligada ao PSDB. Aí tinha uma direita social, que junto ao Alckmin se juntou ao PT, aí tinha uma direita liberal, que tentou criar a candidatura da Simone Tebet, e tem direita bolsonarista. Essa veio, e essa realmente é coesa e veio pra ficar. E aí você vê uma foto como essa, não tem como se emocionar. A tia não tinha por que nem sair de casa pra votar, mas lá tava ela. Blusinha de manga, por causa do frio, andador e a camisa verde e amarela. Ela não deixa de votar, não deixa. Pelo Jair vale tudo, sabe? É demais. Aí você vê cadeira de rodas. O Brasil não tem acessibilidade. É um problema que a gente sofre aí no país como um todo, questão ligada à infraestrutura. Mas tá lá todo mundo, né? Em nome da democracia de verdade, não que a imprensa fica falando nos 4 ventos, tá lá. Vamos, irmão. Você vai votar. Vai todo mundo votar. Vai todo mundo votar. Todo mundo votar. Todo mundo se ajudando. Mais um exemplo. Tá lá a tia, também. Deixou a bengalinha, a filha tá indo atrás só pra conter e ela tá subindo na escada. E ela não vai deixar de sair pra votar. E assim, não sei se é de direita, de esquerda nem nada, mas gente, isso aqui é bonito de ver. O engajamento do povo brasileiro querendo decidir o seu destino. Mais um exemplo também. Faltaram no Brasil. Inúmeras pessoas podiam estar em casa. Não. Enquanto tem jovem aí que se absteve, tem turma aí do voto nulo, isentão. Turma mais velha, que já viu muita coisa e sabe o que pode acontecer. Tá lá, a gente vai votar. A gente vai sair de casa para votar. Uma coisa que eu quero comentar também, aí eu vou mandar para vocês os vídeos lá no Telegram, porque alguns deles, acho que um pelo menos ou 2, tem xingamento. Aí eu não fico dando play, sabe como é, né? Eu evito xingar, eu evito qualquer tipo de palavrão. Mas teve alguns vídeos que viralizaram, bem engraçados. Um deles é o Haddad tentando estender a mão aí pra mesária, e a mesária nem na cara dele olha. É aquela
linda senhorita, né? Tá ali. Ninguém quer tocar na mão da Haddad, mostrando aí todo o amor que o PT recebe no estado de São Paulo. Inclusive, o Haddad ficou bem atrás do Tarcísio, né? A gente vai comentar sobre isso. Tem outro vídeo, esse aqui não dá pra mostrar de jeito nenhum, é muito xingamento, mas eu mando pra vocês lá no Telegram. O pessoal sentou a bota no Calil. Sentou a bota no Calil. E aí você imagina, se o Calil não consegue pisar no meio da população sem ser xingado, imagina o Lula. Será que agora no segundo turno o Lula vai continuar fugindo da população? Eu tenho certeza que sim, porque é melhor ele fugir do que ele ser xingado. E o vídeo aí viralizando, né? De como ele é odiado pelo povo. Quem também recebeu um calor, mas não um calor bom, né? Um calor bem ruinzinho, sendo chamado de traidor, foi o senhor Pacheco. Cheio de segurança, etc, né? Muito importante. A população lembrou o que é que ele representa. E talvez os dias do Pacheco, à frente do Senado, possam estar chegando ao fim. A gente vai comentar sobre isso quando analisarmos os números. Botei umas tabelas pra gente ver tudo bonitinho. E esse vídeo eu também mando pra vocês lá no Telegram. A Soraya, né? Se achando a último biscoito do pacote, foi votar. E a população lá no colégio eleitoral fez questão de comentar. Traidora, se elegeu às custas de Bolsonaro, várias coisas. Mas também tá lá o vídeo, vocês podem dar uma olhada. Mas vamos começar a falar de coisas mais sérias. Pesquisas eleitorais. A começar aqui com essa matéria da Globo. Olha isso aqui, rapaz. Urnas mostram que Bolsonaro foi subestimado nas pesquisas nacionais e estaduais. Veja os números. Quem poderia imaginar? A Globo em específico, deveria hoje fazer um editorial no Jornal Nacional, com William Bonner, pedindo desculpa à população brasileira, ao povo brasileiro, pelo desserviço que eles fizeram. O que a Globo fez não foi jornalismo. A Globo tentou agir a todo custo para ver se elegeu o Lula. Foi absurdo. O que as pesquisas do IPEC fizeram, isso é um absurdo. E deve ser por isso que o Aras quer investigar. Mas enfim, a Elisa diz subestimado. Bolsonaro é alvo de pesquisas manipuladas desde 2018. E a pesquisa do Paraná Pesquisas estava bem mais próximo do resultado de ontem. A Paraná foi atacada por diversas vezes pelo Globo. Foi piadinha do sensacionalista, foi colunista tirando onda, foi atacada. O Globo atacou o Paraná. Aí a pesquisa, né, ridícula, lixo, que foi aquele PEC, essa era o grande instituto. Vamos continuar. Olha esse post aqui, o Paulo Coelho apagou, mas o print é eterno. Esse horário aqui ele tá errado, ele tá aqui mostrando que é 12h30 do dia 3. É porque aqui foi o horário que eu bati o print. 12h30 no Brasil eram 11h30 da noite. 11h30 da noite do dia 2. O Paulo Coelho, ele dá RT na, folha, na página do UOL, que tá falando Datafolha, que diz, o Datafolha, Lula tem 54% do segundo turno, ante 38% de Bolsonaro. Aí ele diz, vá tomar no sei, né, Datafolha. Não acredito em mais nada do que publica. E essa questão da pesquisa eu acho que vai pegar muito mal, mas muito mal. E isso vai começar a gerar uma certa onda de questionamentos pela população, porque todas as pesquisas quer dizer, as pesquisas que a imprensa tratava como séria, dos institutos tradicionais, todas essas pesquisas ajudavam o Lula, o beneficiavam e prejudicavam, né, a vida de Bolsonaro e dos seus candidatos. Aí veja só, a coisa foi tão ridícula, tão esdrúxula, que o New York Times resolveu destacar erro de pesquisas e afirma que Bolsonaro estava certo. A imagem que ilustra o tweet, né, é aqui do La Nación, se não me engano, no jornal argentino. Aí fala, ó, que diferença entre Lula e Bolsonaro, né, estavam mostrando, e veja a vantagem final. Continuando, a CNN pontuou sobre isso e fez até uma tabelinha. Você vê, né? O resultado meio que final, 48 para o Lula, 43,5 para Bolsonaro, diferença de 4,5 pontos. Aí você vê o IPEC, dia 1º de outubro. 51% para o Lula, 37% para Bolsonaro. Colocou o Lula 3% a mais e Bolsonaro, né, 6,5% a menos. A diferença real, 4,6%. 4,6%. O IPEC, 14%. Absurdo. Datafolha,
dia 1º de outubro, a última, e 2 pontos de margem de erro. Margem de erro de 2 pontos. As pesquisas erraram além da margem de erro. Você vê, ó, 50-36, 14%. Várias pesquisas do Datafolha também estavam sendo pagas pela Globo. Se existia alguma investigação envolvendo pesquisas, a Globo tem que ser um dos alvos prioritários. Ainda mais após aquela matéria do Léo Dias, né? Acho que é Leonardo, né? Não sei como é o nome do Léo Dias, se é Leandro, Leonardo. Enfim, o Léo Dias fez aquela matéria falando como foi o tratamento VIP que o Lula recebeu, o que estaria por trás desse tratamento, né? A história da Globo, do capital estrangeiro. Se tiver uma investigação sobre pesquisa, a Rede Globo, ela não pode, sabe, fugir do tema. IPESP, 3 pontos de margem de erro, também dia 1º de outubro, 49,35. Cara, é um absurdo. Do Lavareda, o cara que fez parte da campanha do Alckmin em 2018, um cara que tem um histórico, né, ao lado do FHC. Dá um Google aí que você vai ver as matérias Folha de São Paulo esquisitas, pra não falar outra coisa, do passado. Também colocava ali 14%. Aí vem a Quaest, do Felipe Nunes, que já trabalhou em campanha de petistas no passado. 11 pontos de diferença. Lula com 49. Todas erradas. Todas. Já Paraná Pesquisas, que foi a mais próxima, dentro da margem de erro, quase acertou. Quase. Porque você bota a margem de erro de 0 a 2,2 pontos, eles colocam o Bolsonaro com 40. Com 2,2 é para 42,2. Bolsonaro bateu 43,5. Até ela errou. Mas botou ali, ó. A diferença estava de 7%. Absurdo. Todas erraram. Todas erraram. Absurdo. Não sei porque não colocaram a FSB aí, né? Talvez estavam tão com medo aí de deixar o Esteves, o André Esteves do BTG meio triste, né? Não sei. Não via também a Modal Mais Futuro aí. Tinha botar todas. Também até que o Bolsonaro venceu, pra ver que eu tava mais próxima, né, do resultado. E aí, olha essa daqui. Eu vou voltar nesse tema. Esse daqui me incomodou demais. É porque não era pra estar aqui. Eu não me atentei à ordem. IPEC, Globo, do Paraná. Votos válidos. Álvaro Dias tem 41%, Sérgio Moro 35% e Paulo Martins tem 14%. Aí você vê o resultado. Paulo Martins bateu 29,1%. O Moro com 35% bateu 33%. E o Álvaro Dias de 41% baixou para 23%. Isso aqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. E eu quero voltar nisso daqui, na questão do Paraná. Mas antes, outra tabela de mais pesquisas. Aí você vê, né? Colocaram ali a FSB do Esteves, ó. 48,37. Errou feio. Mas feio demais. A Brasmark também errou. Vamos falar dela, que tava botando o Bolsonaro na frente. Mas tudo um absurdo, bicho. Tudo um absurdo. Você vê ali a Futura, né? Na Futura aqui do dia 29 tava até mais ou menos a distância entre os dois candidatos. Vai dar aqui 3,1 pontos. De qual é o mais próximo. Mas enfim, vamos avançar. Aí a Veja foi fazer uma análise. O bolsonarismo é muito maior do que as pesquisas estavam mostrando, avalia o editor de política da Veja, José Benedito. Agora, depois de uma campanha inteira da grande imprensa, atacando institutos pequenos, deixando de comentar sobre algumas pesquisas e ajudando o Lula do início até o fim, agora eles estão falando que era óbvio. Porque isso era óbvio também. Mas tem pessoas como o Reinaldo Azevedo que diz, ó, pesquisas acertaram com Lula, não com Bolsonaro. Eu nunca vi, é uma pesquisa que acerta pela metade. Só a metade que interessa. Aí eles dizem, é mesmo? Pesquisas acertaram com Lula, não com Bolsonaro. Quem paga leva, quem paga tem candidato. Subestimam demais a inteligência das pessoas. Meu Deus, não existe pesquisa que acerta com um, erra com o outro. Ou a pesquisa acerta ou ela erra. Porque se você está errando um candidato, você está prejudicando um candidato. Pesquisa influencia no voto. Negar isso é brincar, né, com a inteligência das pessoas. Aí veio, o Estadão fez uma matéria. Pesquisas falham a não captar a intenção de voto bolsonarista e erram resultados. Eu até gostei do Estadão, porque eles tiveram a coragem de pontuar com exemplos.
Aí eles falam o seguinte, ó. O cenário de erro na projeção do desempenho de candidatos de direita se repetiu nos maiores colégios eleitorais do país. Não foi um erro pontual em Bolsonaro, não. Foi em inúmeros candidatos de direita, inúmeros, ao redor de todo o país e nos maiores colégios eleitorais, onde faz a maior diferença na hora da votação. Na disputa pelo governo de São Paulo, as pesquisas falharam a apresentar o Haddad como líder, 39%, 41%. E Tarcísio em segundo lugar, com 7 a 10 pontos a menos. Ao final do primeiro turno, o Tarcísio, 42%. E Haddad com 35%. A Dora Kramer, que era da Veja no passado, já brigou feio com o Renan Calheiros, né? Histórias interessantíssimas também. Falou que ela fala bem assim, ó, fez um tweet. O Tarcísio precisa cometer muitos erros para perder o estado de São Paulo. Muitos erros. Assim, esse resultado aqui do Tarcísio coloca a situação de um jeito que tá difícil perder. Mas tá difícil perder. Tá difícil perder. Mas tá difícil. Até porque grande parte dos eleitores do Rodrigo Garcia, eu creio que são antipetistas. Mas tudo bem. Ainda em São Paulo, esse daqui foi outro erro grosseiro. As pesquisas erraram ao não prever o sucesso do astronauta e ex-ministro de Bolsonaro, Marcos Pontes. Os levantamentos projetavam vitória de Márcio França, mas o Pontes levou a melhor na disputa com quase 50% dos votos válidos, contra 36% de França. Gente, ele estava atrás e bateu 50%. Eu não sei como descrever isso daqui. Eu não sei como descrever. Meu Deus, é assustador. É assustador a diferença. Imagina isso daí. No Rio de Janeiro, os levantamentos apontavam segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. A última pesquisa da Datafolha, por exemplo, mostrou o principal pontuando 44% dos votos válidos contra 35% do Freixo. Ao final da apuração ontem, a diferença entre ambos ficou superior a 30 pontos, 58 do Castro, ou seja, muito a mais, né? 14 pontos a mais do que o Datafolha mostrava, e o Freixo ficou 8 pontos a menos. Um 14 a mais, o outro 7 a menos. Meu Deus do céu! No Rio Grande do Sul, o atual governador Eduardo Leite liderava a maioria das pesquisas. Ao final da apuração, ficou com 10 pontos a menos do que o Onyx. Na disputa pelo Senado, o Mourão acabou eleito com 44% dos votos válidos. Não sei se eu comentei do Mourão no vídeo de ontem, ou foi de anteontem. O Mourão estava em terceiro. Ele estava atrás do cara do PT, ele estava atrás da Ana Amélia, e ele termina em primeiro. Embora nas pesquisas aparecesse apenas em terceiro lugar ou empatado em segundo com a Ana Amélia, ambos atrás de Olívio Dutra. Afinal, o Dutra acabou segundo colocado com 37% dos votos válidos e a Ana Amélia pontuou 16%. E o que falar sobre isso? Quem é que vai pagar por esses erros? Eu falei para você que eu quero voltar no Paraná. A gente vai voltar no Paraná daqui a pouco. Robson Bonin. O PT nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. O partido usava as pesquisas para tentar criar uma onda, só que a onda não veio. Foi a Veja que soltou aquela matéria falando que as pesquisas serviam numa batalha psicológica para tentar influenciar no voto, inclusive no chamado voto útil, para tentar, desidratar a Simone Tebet, desidratar o Ciro Gomes, tudo para eleger o Lula. E assim que a Veja soltou aquela matéria que envolvia a batalha psicológica, etc., todo esse blá blá blá, foi nesse período que o PT lança a campanha do voto útil e foi quando a IPEC soltou a primeira pesquisa fazendo perguntas relativas ao voto útil. Se a população quer que a eleição acabe agora, Inúmeras perguntas que serviriam nas movimentações do PT. A IPEC paga pela Rede Globo. Vamos continuar. O Bonin, ali foi em vídeo, ele escreve a matéria mais ou menos. Eu achei que ele teve, pelo menos, a hombridade de reconhecer algumas coisas. Pesquisas venderam terrenos na lua ao eleitor. Abertas as urnas do primeiro turno, é dever do jornalismo sério falar do que ocorreu com os institutos de pesquisa durante a campanha. A imprensa também precisará refletir nesta semana sobre o tema.
Todos os veículos de comunicação deram destaque no primeiro turno a levantamentos que erraram resultados em diferentes estados e para diferentes cargos. No plano nacional, Bolsonaro foi prejudicado. Vou ler de novo. No plano nacional, Jair Bolsonaro foi prejudicado. Prejudicado pelos levantamentos que davam Lula a quilômetros de distância do presidente. Afinal, a expectativa de vitória é algo que costuma orientar votos em toda eleição. E Bolsonaro foi prejudicado. Interferência na eleição. Os institutos. Tá um absurdo isso daqui. O Herbert comenta: Bolsonaro venceu as agências de propaganda disfarçadas de institutos de pesquisa. Teve 10 pontos a mais do que diziam as pesquisas, enquanto Lula 3 a menos. Ele não disputou com Lula. Bolsonaro, ele disputa contra um sistema inteiro que abarca desde banqueiros globalistas até a turma do crime. É todo mundo. É a Globo, é a Folha, é a imprensa como um todo, é jornalista, é ONG, é instituto, é think tank, é oposição, é gente jogando contra, é aliado dando facada pelas costas, né? É traidor, é tudo, tudo. Notem, Bolsonaro teve 1,7 milhão de votos a mais do que em 2018. A gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco. Isso é um resultado para celebrar. Cresceu apesar das trairagens que sofreu e da propaganda sistemática contra ele. Não adianta muito questionar as urnas. Observem os cenários urbanos, onde grande parte do povo vive em periferia sobre regras do crime. As pesquisas foram humilhadas, a mídia militante e os traíras também. Os 4 anos de propaganda e mentiras não adiantaram nada. Mais de 51 milhões de eleitores ignoraram tudo isso e votaram no presidente. Do ponto de vista histórico, a onda conservadora só cresce. E aí vamos a alguns números. Temos aqui uma tabela, tá bem colorida, né, que eu fiz, mas sei lá, botei as cores para ficar bem distante um do outro. Da Câmara de Deputados Federais. O maior partido do Brasil hoje se chama PL. O partido de Jair Messias Bolsonaro. Quase um quinto, né, da Câmara é só o partido de Bolsonaro. 19,3%. Elegeu 99 deputados. 99 deputados. Para você entender a proporção disso daqui, na eleição para a presidência da Câmara de 2021, onde o Arthur Lira foi o vencedor, o então PSL, com 52, 53 deputados, algo assim, devido ao tamanho da bancada, pegou 4 comissões. 4 comissões. Na hora que existe o rateio de comissões, quem escolhe primeiro é quem tem a maior bancada. Quem escolhe primeiro é quem tem a maior bancada. É o lado vencedor e depois quem tem a maior bancada. Como assim? Você vê, pintei de azul, o que é a base governista. Pintei de vermelho, que é a esquerda. Amarelo, a tal terceira via. E em verde, outros partidos. Que aí tem uma galera que não contempla aí, né? Partido pequeno, Avante, Solidariedade, blá blá, que não tá nesse pagode aí. Vamos lá. PL, 99. Federação PT, que é PT, PCdoB, PV. Juntos, 80 deputados. União Brasil, 59. PP pegou 47. MDB, 42. PSD, 42 também. Republicanos com 41. Federação PSDB e Cidadania. PSDB e Cidadania, a gente vai voltar a falar sobre isso lá na frente, é importante. 18 cadeiras apenas. O PSDB que um dia dominou o estado de São Paulo e um dia teve um presidente que foi reeleito e quase, né, assim, disputava, né, cabeça a cabeça aí com o PT, Serra, Alckmin, o Aécio, junto com Cidadania, ambos juntos, 18 cadeiras. 1 minuto de silêncio aí, né, pelo fim do PSDB. PDT 17, Federação Pessoal Rede 14, e essa federação também vamos comentar logo mais. PSB 14, Podemos 12 e outros partidos 28. Quando você junta, né, eu botei base do governo só, PL, PP, Republicanos. Não estou considerando o PSC, não estou considerando, sabe, deputados mais à direita. O próprio MDB tem uma ala, que é a ala do agronegócio, que também é mais à direita, tem uma tendência a votar com Bolsonaro, etc. Mas só esses 3 partidos, que foram a base aí de Bolsonaro na maior parte do tempo, 187 deputados. Já é o maior grupo.
outro partido também tem o pessoal do Novo, né? Depender. Esquerda, 125. 125. Esquerda pra valer, 125. Terceira via, 173. Outros partidos, 28. Se essa terceira via, que a maior parte, pelo menos tem uma linha um pouco mais liberal na economia, se a gente pode falar assim, se você somar ali a base com a terceira via, a gente está falando de 360 deputados. Eu acho que essas pautas que são menos ideológicas e mais objetivas, se a Câmara realmente tiver um interesse, meu amigo, sai tudo do papel. Não precisa nem ligar para a esquerda. Não precisa nem ligar. Não, vai embora. Deixa lá. Avança. Pode avançar tudo sem nem dar bom dia para a esquerda. Não precisa nem dar bom dia. Não, deixa lá. 360. Para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. Aí tem outra coisa que eu não calculei aqui. Deixa eu olhar aqui quantos são. 513 menos 342. Eu já digo para vocês o que é. Vamos lá. 513 menos 342. 171 deputados. Para o impeachment ser aprovado, você precisa de 342 votos. Ou seja, em caso de governo Lula, o Lula ele não consegue segurar o impeachment sem a terceira via, sem outros partidos, sem a base. Porque a esquerda, que só tem 125, precisaria ter, no mínimo, 172 deputados para garantir que não tem impeachment. Não tem. Pode chorar, pode lacrimejar, pode rolar na cama. Já Bolsonaro, assim, ele pode perder a presença da Câmara. Se os três partidos que representam a sua base, PP, PL e Republicanos, se manterem, né, íntegros, realmente apoiando, não forem traidores, pode perder a Câmara para a esquerda, chorar, espernear, por abrir 1000 impeachment. Não aprova, porque precisa de 342. Se você tem 187, acabou, irmão. Chora, amigo. Chora, rola no chão. Liga aí pra tua mãe. É injusto, é a vida. Ou seja, vitória aterradora na Câmara dos Deputados. Com a tendência de escolher o presidente da Câmara, eu acho que vai acabar sendo o Arthur Lira. É o que esse desenho aqui, o Lira, ele tem contato aí na turma do União Brasil. Tem muita na União Brasil mais à direita. Se você pega assim a turma, sei lá, é o Mar Nascimento. Você pega o... esqueci o nome do cara. É Arthur alguma coisa. É Efraim Filho. A turma do União Brasil, que ela tá até lá da Bahia. É a galera que vota com Lira. Então, assim, para conseguir 257, Câmara, e aí o primeiro partido a escolher as comissões vai ser o PL, deve pegar umas 6, 7 comissões e, quem sabe, um bom carguinho aí na mesa diretora. Vota aí, confirma. 22 é Bolsonaro. Parabéns, Jair. Você conseguiu. Isso aqui se chama Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. O congresso mais conservador da história do Brasil. Quem diz é a própria imprensa. Vamos continuar. Senado. PL terá 13 deputados. Senado é um pouco mais complicado, que tem gente que tá ali, mas não é tão direita assim. Mas beleza. PL 13, União Brasil 12, PSD 10, MDB 10, PT 9, PP 7, Podemos 6, PSDB 4, Republicanos 3, PDT 2, PSB 1, Rede 1, Cidadania 1, outros partidos, que um é PSC, outro é o PROS, cada um tem um. Base do governo, 23. A esquerda só tem 13. Se o governo, com sua base, conseguir aí da terceira via 19, já tem, né, o presidente do Senado. 19. E aí, amiguinho? E aí? Se conseguir depois 49 no total, né? 41 você tem o presidente do Senado. Com 49 você tem os 3/5 para aprovar o que você quiser também. Não quero comentar muito do Senado. Senado é um negócio muito tenso. Essa tabela aqui é interessante porque ela mostra, né, quanto o partido cresceu e quanto o partido perdeu, né, na variação 2019-2023. Isso porque só foram 27 cadeiras. Na próxima eleição teremos uma mudança de 54 senadores. E a esquerda tem uma derrotinha, né? Eu tô feliz. Vamos continuar.
Daqui eu também quero comemorar. Rapaz, mas como foi bom. Os patatistas juntos. 6.000 votos. 6.500, né? Porque o outro é estadual, o ET Bilu. Patatistas jogaram contra o governo, tentaram desestabilizar. No final terminaram, né, no máximo aparecendo na campanha do Lula, fazendo propaganda contra Bolsonaro. Alexandre Frota, todo o mal que esse cara causou, CPMI das fake news, junto com o senhor Carlos Afonso, vulgo Luciano Ayan, não se elegeu Frota. Você não se elegeu Frota. E a Pepinha? Pepinha, 13.000 votos. A Pepinha também não se elegeu, mas tá como suplente, né? Mas não se elegeu, né, Pepinha? A Joyce teve mais de 1 milhão de votos, gente. E agora ela terminou com 13.000. Porque os votos não são dela. Os votos são de Bolsonaro. São de Jair Messias Bolsonaro. Eu não coloquei aqui, mas só falando de votos, o deputado mais votado do Brasil hoje se chama Nicolas Ferreira. Não conseguiu quebrar o recorde de Eduardo da eleição anterior, mas, meu amigo, mais de 1,5 milhão de votos. Que show, viu, Nicolas? Parabéns, bem novo, fala com a juventude, cristão. Não tenho o que falar. Nicolas realmente, meu Deus. Outro motivo para comemorar. Tivemos alguns nomes que eu considerava que seria um problema muito grande caso eles fossem eleitos. Um deles, Augusto de Arruda Botelho. Esse cara não é besta, esse cara não é bobo. Esse cara sabe operar na máquina. E ele perdeu, graças a Deus. Tá lá, né? Quero agradecer aos mais de 40 mil pessoas que depositaram em mim a confiança de um voto. Não estarei no Congresso, mas continuarei na luta diária para a construção de um país melhor. Contem comigo sempre. A Tabata Amaral, por outro lado, a Tabata foi eleita e com mais votos ainda do que ela teve em 2018. Vale muito a pena ficar de olho. Mais 330 mil votos. Dê uma olhada em São Paulo. Teve alguns nomes aí. A Marina também foi eleita, mas a gente fala dela daqui a pouco. E vamos voltar para o Paraná. Isso daqui é sério e vamos falar do senhor Augusto Aras. Moro deve sair do União Brasil se for eleito ao Senado. É um absurdo essa eleição do Sérgio Moro por diversas razões. Esse cara não queria ser senador. Primeiro veio com o discurso que ia ser presidente. Aí fugiu da raia, faltando 5 minutos para acabar o jogo, e foi ser senador em São Paulo. Ele não tem nenhuma consideração pelo Paraná. Ele foi ser senador em São Paulo. Ele só foi pro Paraná porque a candidatura dele em São Paulo foi impugnada. E o paranaense votou no Moro. Mas vamos falar mais coisas sobre isso. O Silvio Navarro, ele comenta o seguinte, ó: o Brasil precisa de uma CPI dos institutos de pesquisa. O Paulo Martins diz, são organizações criminosas, eu vou providenciar. E depois ele volta e fala: a Rede Globo divulga, desde a noite de sábado, pesquisa IPEC, que me aponta com 14% das intenções de voto. Com 11,35% das urnas apuradas, eu tenho 29,2%. A Globo e o IPEC formam uma organização criminosa. Se teve um local no país que precisamos realmente de uma investigação séria, se chama o estado do Paraná. Porque no Paraná, a gente tinha um cenário que até a esquerda pode ter sido enganada. O Sérgio Moro é um cara que ele tem rejeição forte na esquerda. O Sérgio Moro ele tem rejeição forte na direita. Aí quando sai uma pesquisa que diz que o Paulo Eduardo Martins está lá atrás, tá lá atrás. E aí quem tá pau a pau disputando é o Moro e o Álvaro Dias. Teve muita gente que deu voto útil no Álvaro Dias para não ter o Sérgio Moro. Se a pesquisa realmente captasse que o Paulo tava ali com os 29 e pouco, e mostrasse, ó, é o Paulo, esses votos úteis, né, que foram para o Álvaro Dias, com certeza não teriam ido para o Paulo Martins. É um cara mais... É uma direita, muito mais calma, sem muita gritaria. Eu acho que tem muito menos resistência até por alguns setores da esquerda do que o Álvaro Dias, por ser exatamente próximo ao Moro. O Álvaro Dias é o padrinho do Moro, a galera sabe que é meio lava-jatista. Ele falou, não, pô, o Paulo Martins não é lava-jatista, eu vou nesse cara. A pesquisa IPEC, ela foi responsável pela eleição do Sérgio Moro. Essa pesquisa específica, por causa do voto útil, as pessoas votaram no Álvaro Dias por ter medo do Sérgio Moro assumir. Para isso a pesquisa interfere. E não tem segundo turno para o Senado.
O que aconteceu com o Paulo Eduardo Martins, eu não vou falar o que é porque eu não quero dar problema pro meu jurídico, porque eu não tenho um jurídico. Mas é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. O que aconteceu no Paraná merece uma investigação séria. Séria. O que foi feito com o Paulo Eduardo Martins, isso não se faz. E foi uma pesquisa da Globo. O queridinho, senhor Sérgio Moro, o queridinho da Globo, que, por sinal, no vídeo de ontem, divulgamos aquele recorte do podcast do Vilela, onde o Arthur Moledo Duval, ele conta da reunião que teve Paulo Marinho, o Fralda, né? O Fralda pai e filho, Kataguiri, Beraldo, Nando Moura e um diretor. Ele não podia falar que era, porque é até da Globo, no passado, o atual, etc. Era da Globo. E aí? A Globo via divulgando os cursos do Sérgio Moro, SG Academy, blá blá blá. Foi quem ajudou a transformar no grande herói do combate à corrupção o IPEC. O que o IPEC fez no estado do Paraná é inaceitável. Inaceitável. E aí, as informações que tem até o presente momento, a Thaís Arbex ouviu falar, foi apurar, falou que apurou, falou que entrou em contato com algumas pessoas no entorno de Bolsonaro e eles confirmam que existe sim essa vontade e está sendo conversado sobre o Procurador da República, o Augusto Aras. Ele avalia investigar o trabalho dos institutos de pesquisa, diante da discrepância entre o resultado real e tudo que foi apresentado, porque as pesquisas, elas impactam no voto de muitas pessoas. Impactam. Então não pode continuar do jeito que está. Isso é um absurdo. Mas vamos continuar.